pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né, com mais um convidado super especial aqui no canal Neymar dos Pares. Hoje nós vamos falar com a Kenobi. Kenobi, para quem não conhece, é uma empresa de automação de softwares para atração e seleção. A gente vai ter um papo super legal aqui com a Luana, gerente de RH da Kenobi, e o Eduardo, que é um dos diretores da Kenobi, né? Peço que, se você ainda não for inscrito, inscreve aí no canal. Se você já é inscrito, curte, compartilha. Vamos dar aquela força. Valeu! Olá, Luana, tudo bem? Sim. Primeiramente, né, queria te agradecer pela disponibilidade, né, esse dia assim, tão cedo também, né? A gente está gravando aqui, mas primeiramente queria agradecer e a disponibilidade e assim trazer para nossa audiência, né? Quem é a Kenobi, quanto tempo a Kenobi tem de existência, qual o papel da Kenobi com relação aos pontos que a gente tem como finalidade aqui, que é as questões de diversidade, as questões de acessibilidade, né? Quais as ações que a Kenobi tem com relação a esses pontos. E seja muito bem-vinda. Obrigada, Neymar. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui também. Obrigada pela tua disponibilidade também. Acho que é um papo muito legal e muito necessário também, né? A gente entrar nesses pontos de diversidade, acessibilidade também. E é uma honra para mim representar a Kenobi aqui na nossa conversa. E bem, né? O que é a Kenobi? Acho que às vezes a gente fica perguntando, né? Mas o que é essa Kenobi? Da onde veio e tudo mais? Bem, a gente é uma empresa de tecnologia. A gente tem um software de gestão de candidatos de processo seletivo que cuida de todo o processo, né? De ponta a ponta, desde a parte do comecinho mesmo, da construção de uma vaga. A gente gosta de utilizar, que a gente fala, né, a arquitetura da vaga, de realmente construir essa vaga, a parte da divulgação e também toda a interação que a pessoa recrutadora faz com as pessoas que se candidataram a essa vaga. A nossa empresa, ela é nova no mercado, ela tem 5 anos. E eu gosto de também comentar, né, o porquê desse nome, porque às vezes as pessoas falam, onde que surgiu esse nome Kenobi? Gente, é uma referência ao Star Wars. Então, assim, né, fãs de Star Wars acho que já perceberam, mas né, às vezes a gente passa batido essas coisas, mas é por causa disso. Inclusive, né, até... Eu não tinha pensado nessa parte mesmo. Exatamente. E é engraçado, eu gosto de falar isso, né, porque a gente até brinca um pouco dentro da empresa, assim, a gente tem os nossos mestres Kedais, então ao invés de ser o Jedi, a gente substituiu o J pelo K de Kenobi, que são os padrinhos e as madrinhas dos novos Kenobers quando chegam. Então a gente tem toda uma brincadeira interna também sobre isso, os fãs aí de Star Wars, né? A gente surgiu, eu gosto de dizer assim, para resolver 2 tipos de dores do mercado, né? Um é a dor do recrutamento e seleção, efetivamente, de como a gente conseguir fazer de uma maneira mais ágil o recrutamento e seleção, mais assertivo também, no olhar, né, das empresas, no olhar do recrutamento em si. Mas a outra dor é a dor dos candidatos, das pessoas candidatas. A gente sabe, né, que infelizmente a gente vive num país de muita desigualdade mesmo, né? E a gente tem um viés, né? E essa questão do viés, todo mundo tem viés, mas o nosso papel é a gente tentar quebrar os nossos vieses, né? Mas infelizmente quando a gente vai para o processo de recrutamento e seleção, quando a gente fala assim, né, de grandes empresas, até de pequenas empresas, acho que de uma maneira geral, tem um pouco da questão de aquele viés da idade,
o viés de capacitismo, o viés da faculdade que se fez faculdade, qual faculdade, às vezes até aonde mora, né? Então, assim, sem contar a questão de gênero, questão de etnia, racial também. E isso é uma dor, e tá errado, né? A gente não deveria, ainda mais um país onde a gente tem é um país imenso, né? A gente tem, eu até brinco assim, são vários Brasils, né? Porque a gente tem culturas diferentes e oportunidades diferentes para as pessoas. A gente precisa olhar cada um como um indivíduo, né? E não colocar todo mundo dentro de um pacotinho. E essa dor surgiu muito da gente pensar, né? Poxa, não existe pessoa errada. Existe a pessoa certa que está no lugar errado. E como que a gente consegue mostrar isso para o mercado? Então, a Kenobi também surgiu para resolver essa situação, né? E conseguir quebrar esses vieses através da psicologia organizacional. Então, a gente não trabalha com a tal da inteligência artificial, né? A gente tem até um pouco de... A gente tem receio da inteligência artificial. Não vou dizer que nunca a gente a gente nunca vai mexer com isso. Não. Mas ainda a inteligência artificial é algo muito novo e que ainda tem muitos vieses, né? Porque é as pessoas que vão ensinando a inteligência artificial. Então, a Kenobi, a gente trabalha com a ciência da psicologia organizacional. O que é isso, né? É bonito, né, quando a gente fala assim, né? mas explicando realmente na prática. São as utilizações de testes psicométricos, é toda essa arquitetura da vaga. E quando eu falo dessa arquitetura, é saber quais são... É o teste de fit cultural, é o teste comportamental, é o teste de raciocínio lógico, que são testes que não dependem da sua formação, se você tem faculdade ou não, se você estudou até tal ano, se você tem a idade X ou Y, se você é da etnia X ou Y, não importa, é muito das suas habilidades, né? Então, a gente tira essa questão do currículo de frente. A gente sabe que o currículo tem a sua importância também, nunca vou falar que o currículo não tem a importância, ele tem a importância, mas a gente entender que a parte técnica, as pessoas aprendem, né? É a parte mais de habilidades que a gente precisa entender, de competências que a gente precisa entender nas pessoas para conseguir colocá-las nas vagas certas, né? E, de novo, pensando que assim, às vezes eu sou super comunicativa, eu posso para uma vaga tal. Só que se eu sou muito comunicativa, talvez se eu for ficar numa vaga que é só na frente do computador e sozinha, eu não vou ser feliz. Sim. Então, não é que eu sou a pessoa errada, é que a vaga é errada para mim. Então, eu vou ser feliz conversando com o pessoal, talvez numa vaga de atendimento, enfim, né? Esse é um exemplo. Então, a Kenobi veio para fazer essa construção e o que é legal, né? Eu gosto de falar assim, a gente veio desconstruir o mercado de recrutamento e seleção para ir construindo. E é uma jornada, né? Porque a gente tem que ir contando para os nossos clientes, a gente vai conversando muito, a gente traz muito a questão da diversidade, porque a gente acredita que todas as pessoas precisam ter oportunidade, e a melhor oportunidade, né? Quando a gente pensa em currículo, né? Normalmente o que acontece? Os recrutadores têm lá aquela pilha de currículo, pega os primeiros, não vão conseguir olhar tudo, normalmente olha as primeiras funções que a pessoa passou e fala se vai ser triado ou não. É muito subjetivo. Quando você coloca isso através de uma ciência, né, os testes, as competências, tudo mais, é muito mais fácil a pessoa literalmente chegar para o processo, né? A gente conhecer as pessoas. Então, sempre quando eu faço processo seletivo, eu gosto assim, hoje eu estou conhecendo, né, dando um exemplo, estou conhecendo o Neymar, agora eu sei quem é o Neymar, então talvez não seja para a vaga que eu estou trabalhando, mas vai surgir outras vagas na minha empresa, e aí eu vou lembrar do Neymar e vou conseguir chamar ele aqui para a gente ter uma nova conversa, para uma nova vaga, assim. Atualmente a Kenobi, ela está com mais de 500 clientes, então a gente chegou aí numa marca super bacana. Até fazendo um parênteses, né, é engraçado, a gente estava assistindo um vídeo do começo da nossa empresa, quando a gente era, 4 funcionários, hoje a gente é mais de 100, a gente era 4 funcionários,
num co-work, que eles brincam que era um co-work fedido, que era pequenininho, que todo mundo ficava amontoado, e os nossos clientes cabiam numa janela. A gente escrevia na janela de canetão, assim, sabe, para ir marcando os clientes. E hoje a gente tem, assim, né, tipo, tantos clientes imensos, como Arcos Dourados, que é o McDonald's, Leroy Merlin, entrou agora o Zé Delivery também, que está chegando para fazer parte da família. Então, assim, é muito bacana você ver o crescimento da empresa, né? E junto com os colaboradores também. Então, essa é um pouquinho da nossa história aí. E até a tua, né? Você trouxe muito aquele ponto de inteligência artificial e tecnologia organizacional. Assim, quando você trouxe aquele comparativo do analista de atração, né, com aquela pilha de currículos, né, tendo que fazer a seleção e ir lá, pega o primeiro, o segundo, olha, eu preciso de 10 candidatos. Peguei os 10 primeiros, tá, não interessa, aí vai. Né? Me parece ser assim, não sei se existe esse comparativo, seria leviano da minha parte dizer isso, né? Mas assim, você diria que hoje a inteligência artificial, com aquela classificação automática que ela tem, né, que a inteligência artificial, querendo ou não, né, ela acaba incorporando viés, né, de quem está fazendo a seleção. Né? Ele vai aprender com quem está ali fazendo a seleção. E a pessoa que está fazendo a seleção tem os seus viés. Né? E, assim, você diria que hoje, né, de certa forma, a inteligência artificial, da maneira com que é utilizada, é uma nova maneira de empilhar currículo? Olha, Neymar, é polêmico, né? Inteligência artificial é um tema polêmico, mas eu gosto de temas polêmicos, acho legal o que você trouxe aí. Vou dizer para você que sim, eu acho que sim. Porque, igual você comentou, eu acho que ainda é muito cedo, né? Mas são tentativas, a gente tem que ir tentando e a gente tem que ir aprendendo, né? Mas hoje, realmente, a inteligência artificial é uma pessoa que vai lá e ensina para ela e coloca os parâmetros, né? Então, a gente tem exemplos clássicos aí, vou dar o exemplo da Amazon, que até saiu num livro recente sobre inteligência artificial, né? As falhas da inteligência artificial. A Amazon, né, tem várias vagas para pessoas engenheiras de software, mas já o nome da vaga é engenheiro de software. Então, já é no masculino. E aí, já começa aí, né, o ponto. Quando foi colocado meio que um perfil da empresa, o perfil, né, que a empresa tinha. E a inteligência artificial foi entendendo, bem, essa empresa tem mais homens, eu não vou lembrar exatamente nos detalhes, mas vamos supor aqui, né, tem mais homens cisgêneros, héteros, brancos, da faculdade X, Y e Z. E dentro da faixa etária até tal idade. Beleza, esse é o perfil da empresa. O que a inteligência artificial entendeu? Esse é o perfil ideal que eu preciso contratar. Então, a partir do momento que ela lia os currículos e tinha nomes no gênero feminino, né? Tipo, por exemplo, engenheira, ela já eliminava a pessoa, porque ela estava procurando engenheiro. Né? Exato. Então, o que acontece? Ela vai eliminando. E aí você vai falar assim, nossa, mas a pessoa que colocou, ela tinha esse propósito, tipo, de eliminar as mulheres, eliminar as pessoas que eram diferentes de perfil? Não, ela não tinha esse propósito. Porém, são os vieses e a pessoa, quando colocou lá, ela colocou assim, qual é o que eu tenho na minha empresa hoje? E a inteligência, ela vai aprendendo. O que a inteligência artificial entendeu? Esse é o perfil que eu preciso contratar, porque é o perfil que está dando certo. Sim. E ela começou a buscar. Então, quando você vai fazendo essa eliminação, dá para dizer sim, que é meio que a pilha de currículos de novo, a inteligência artificial lá pegando a parte, né, que ela aprendeu, que ela entendeu que tem que buscar palavras no masculino, da faculdade XYZ, da idade tal,
e aí todos os outros ela vai colocando de lado, que não deixa de ser o recrutador buscando na pilha de currículo e colocando de lado os currículos que ele não gosta. Então é um pouco disso. A inteligência artificial vai melhorar? Vai, né? Vai aprendendo, vai, conforme também nós, seres humanos, também vamos quebrando esses nossos vieses, vamos entendendo cada vez mais. Acredito muito que o algoritmo vai melhorar, que no futuro a gente até pode utilizar de uma maneira mais, eu vou dizer assim, mais confiável e com a consciência mais tranquila, sabe? De fazer um processo seletivo com a inteligência artificial. Hoje, eu, Luana, particularmente, não me sentiria confortável de utilizar 100% uma inteligência artificial para fazer os meus processos seletivos, porque eu ia sentir que eu tô com um viés ali, e um viés meio que tá ali de um jeito que eu não consigo entender até qual que é o viés, né? Porque a gente acha que a inteligência artificial, às vezes, é mais inteligente que a gente, né? Então, assim, a gente fica... Esse é o grande erro. Essa é a grande sacada. Porque muitas das vezes a gente fala, não, é inteligência artificial, nossa, ela vai pensar 1000 vezes mais rápido que eu. Porque ela executa um trabalho de forma mais rápida, não quer dizer que ela executa um trabalho de forma mais eficiente. É isso. Esse é o grande parâmetro que a gente tem que entender e que a gente tem que colocar na mesa, quando a gente tem uma discussão desse mundo, o quanto que eu ganho em velocidade, né, perco em eficácia. Né? Quanto que me custa isso? Assim, nesse momento eu me meti em site, parece que, de certa forma, empilhar currículo de carro. Não tem muita diferença. Né? Acho que você, como trouxe essa questão da ciência, da psicologia organizacional, né, traz até uma visão complementar. Assim, eu não vou deixar, ou vai ficar 100% com a mão da máquina, todo o processo. Né? Vamos ver, 40%, 30%, né? Mas o grande percentual vai estar ali, basicamente, na mão do humano, que vai estar olhando aquilo ali, né? E de uma forma não tão enviesada, propícia não. Eu quero um homem, eu quero um loiro, eu quero um verde, formado em Harvard. Né? Exatamente, esse ponto que você falou é muito legal. Assim, às vezes a gente vê algumas críticas, até de pessoas candidatas, né, dizendo que essa questão de teste, de inteligência artificial, enfim, né, dos softwares, da gente trazer a tecnologia para o recrutamento e seleção, fica robotizado. Eu não vou dizer que eu discordo 100% com isso, mas é muito qual é o papel do recrutador, o que o recrutador está fazendo nessa situação. Por quê? Lógico, se você pegar o software, ele tem os parâmetros mínimos, né? Tem lá o e-mail automático e tudo mais. Qual que é o nosso papel como ser humano, né? Como pessoas recrutadoras? É fazer personalizado, né? A comunicação, você dar um feedback de maneira coerente e realmente construtiva para os seus candidatos. É você se comunicar conforme a sua marca se comunica com as pessoas também. Então, eu gosto de pensar assim, como você falou, você tem uns 30% ali que sim, que é um pouco mais, não vou dizer travado, mas que é um pouco mais, né, que você vai fazer com uma máquina, os 30% que você está fazendo com uma máquina, mas os demais é uma pessoa que está junto com você. Então, sobra tempo para o recrutador realmente fazer o que agrega valor, que é conversar, é fazer uma entrevista bem feita, é fazer uma dinâmica bem feita, é você realmente conhecer os profissionais que estão ali para aquela vaga. Então, se a gente fazer, né, essa parte bem certa assim, do nosso processo de recrutamento, a gente consegue ver que a tecnologia ela agrega muito valor para a gente conseguir ser realmente os humanos e colocar essa parte humana dentro do processo seletivo, né? Então,
é muito pouco o ponto de reflexão, né? O que eu, como recrutador, estou fazendo? Eu estou fazendo aquele processo seletivo diverso, inclusivo, que eu gostaria de participar? É um pouco das reflexões que a gente faz bastante aqui dentro da Kenobi. E aí eu tô falando até como área de gente, né? Que eu sou da área de gente, eu faço recrutamento e seleção também. Pelo menos uma vez ao dia eu tenho alguma entrevista. E eu nem gosto desse termo, tá, Neymar? De entrevista, eu falo muito assim, gente, é bate-papo, é uma troca, já para deixar a pessoa confortável, para a pessoa a gente conseguir. É literalmente para conversar. Vamos fazer uma troca aqui, vamos fazer um bate-bola, a gente conversa, você também me pergunta coisas, porque a pessoa candidata tem que conhecer a empresa também, né? Então não adianta o recrutador só falar, a gente precisa ter essa troca aí também. Então acho que é um pouco disso, sabe? A gente precisa entender da tecnologia, e aí eu até falo, é quase um apelo para o time de gente das empresas, para os recursos humanos, estuda a parte das metodologias de recrutamento, entende um pouquinho o que é a parte de inteligência artificial, o que é ciência organizacional, como fazer um recrutamento e seleção diverso e inclusivo, porque não adianta, né, Neymar? A gente pode ter 20, 30, 40 anos fazendo processo. O mercado muda muito, as pessoas mudam, então a gente precisa sempre estar se aprimorando, se estudando para conseguir realmente fazer algo com qualidade. Então, acho que é um pouco esse é o recado, assim, de pensar em tecnologia e a parte humana também juntas, aliadas, para ser um processo mais humano. Porque, assim, eu acho que muitas das vezes se existe a tecnologia que eu posso estudar, mas a minha mentalidade é de 10, 15 anos atrás, assim, eu vou estar trabalhando, é aquela coisa, né? Eu vou estar com o motor de uma Ferrari. Com certeza. Quando eu engatar primeiro, o motor vai e o carro fica. Exatamente, é desse jeito mesmo. O motor fica fora, mas não estou vendo o motor tá andando só lá na frente. É bem isso, é saber ter, como você mesmo disse, ter esse ponto de atenção, né, nessas questões. Se o mercado muda, né, nós, como profissionais, temos que mudar também, temos que nos atualizar. É nossa obrigação, né, entender o que está acontecendo no mercado para justamente nos adequarmos ao que está acontecendo. Você tem que perder o seu valor de Estados. Não, você não deixa de ser pessoa, né? Não deixa de ser quem você é, porque você está se atualizando, modernizando, ou então conhecendo novos métodos de fazer um processo, né? Assim, o que traz muito no ponto é assim, o processo, né, é o mesmo. Você vai lidar com pessoas, com vidas. Você vai mudar, você tem a capacidade e a possibilidade de mudar vidas, né? De repente, uma pessoa que está numa situação difícil ali, né, não estava conseguindo um emprego por conta de algumas dificuldades que estão acontecendo no mercado, seja na vida pessoal, no momento em que você dá o sim para uma pessoa, né, você tem que entender que você está mudando a vida de uma pessoa, né? Você está trazendo ela para uma nova realidade que é sonho. De repente, no momento da vida dela, é um sonho. Seja quem está começando numa carreira, ou seja quem já está no mercado e de repente tem uma dificuldade de se recolocar. Exatamente, Neymar. A gente tem que saber a nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade como recrutador, a nossa responsabilidade como empresa também. E aí vem muito essa questão também de você saber da diversidade, você ter esse processo cada vez mais inclusivo, porque a gente tem, sim, uma responsabilidade com as pessoas, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade, a gente não é simplesmente empresa que vai lá, paga a remuneração e tá tudo bem. Não, tem muita coisa além disso, a gente tem que ser responsável pelo mundo que a gente está inserido, né? Que se todo mundo tivesse a consciência, se todo mundo tentar ser melhor e fazer o melhor, nossa, a gente ia ter um mundo muito melhor, né? Sim. Eu acho que assim, uma coisa que você trouxe aí, que começou lá no começo da nossa conversa, a respeito das opções da saúde, com relação a essas questões voltadas à diversidade. Conta um pouquinho para a gente aí quais são essas ações da Kenobi, como ela está se posicionando
falando com relação a esse tema, e nesses últimos anos aí, veio se tornando um tema muito polêmico, até por conta alguns fatos que acontecem dentro do próprio mercado de trabalho, ou então dentro da sociedade mesmo, como um todo, né? Através de pesquisas que mostram as relações entre as diferenças entre gêneros, mulheres, homens, né? A questão das pessoas negras, gays, lésbicas, a questão LGBT, todos esses pontos, né? Como é que você ouve isso? Como você age ou tem ações que podem refletir nesse cenário? Legal, Neymar. A gente, tá dentro do nosso propósito, a gente faz essas quebras de vieses, né? A gente acredita muito na diversidade e a gente sabe a diversidade, ela é diversa, né? Até parece repetitivo, mas assim, é uma pluralidade imensa, né? E eu podia aqui ficar falando horas sobre esse ponto, mas a gente sempre se posicionou muito para fazer essas quebras de vieses e entender que a gente precisa, sim, entender os pontos de vieses das pessoas, falar sobre privilégios, porque é algo, né, que sempre era meu tabu, né, falar sobre isso, né, o privilégio, e a gente vem falando muito sobre isso, tá? Não é de hoje, mas acredito que, assim, em um ano e meio, assim, ganhou uma força bem grande dentro da empresa também. E como a gente tem né, das dores que a gente quer resolver é esse fato do candidato, né, da pessoa candidata conseguir realizar seus sonhos, né, ter esse match com a empresa, ter essa conexão com uma vaga de trabalho, igual você falou, quando a gente trabalha, a gente realiza os nossos sonhos, né, a gente tem um propósito, a gente consegue, seja um sonho mais talvez de cunho social também, ou ajudar a família, comprar uma casa, comprar um carro, enfim, cada um tem seus sonhos e o trabalho ajuda a fazer essa construção também. Então, a gente tem dois tipos de ações, né? A gente tem a ação interna e a gente tem as ações externas. E por que a gente tem as ações externas? Que eu acho que é importante falar sobre isso. Porque nós somos uma empresa de software de recrutamento e seleção. Então, a gente precisa se posicionar sobre o recrutamento e seleção. A gente, querendo ou não, assim, junto com outras empresas que também estão nesse ramo, a gente dita um pouco o caminho, né? A gente vai mostrando as tendências, a gente mostra o que está fazendo, então é importante a gente se posicionar também como marca. Então, a gente faz várias lives sobre esse tema, trazendo pessoas, né, que têm posição de fala para cada situação, porque isso é muito importante também, né? A gente trazer pessoas que estão nesse universo, que são a parte da representatividade, né? Porque realmente não adianta eu aqui, mulher branca, é muito diferente da realidade de uma mulher preta, é muito diferente de uma mulher que é LGBTQ+. Então, a gente tem os recortes da diversidade, né? Então, por isso, a gente precisa trazer essas pessoas para terem seu posicionamento de fala, para conseguirem falar, até para a gente entender como é essa realidade e como que a gente que está em outra posição, às vezes em posição de privilégio, a gente consegue apoiar, né? E quando eu falo apoiar, é realmente do apoio de, olha, é assim que acontece, escuta o que o fulano está dizendo, repreender, né? A gente fala muito, né, questão, por exemplo, racial que a gente teve, né? Que aconteceu muito esse ano, infelizmente, né? Infelizmente aconteceu muitas coisas, mas também a gente tem que pensar assim, se acontecer o bom que a sociedade percebeu, né, essas situações e tá indo contra, né, e quer falar mais sobre isso. Então, assim, o que antes talvez acontecesse e a sociedade se calava, né, então agora tá gerando mais
essas questões de discussão. Então, esse é o lado, se a gente pudesse dizer, né, que se existe algum lado positivo dessas tragédias que aconteceram, pelo menos a gente está falando sobre esses assuntos. Mas também entender o que os privilegiados podem fazer para ajudar nesse ponto, né? Que todo mundo junto realmente para se ajudar. Então, a gente vem fazendo vários momentos de discussão com os nossos clientes e não clientes também, porque isso é importante também. Então, a gente não fica só dentro dos clientes falando. A gente trouxe... até a gente mudou, né? Em novembro, a gente fez uma campanha, a gente sempre fala do Black November, né? E a gente trouxe as cores do novembro para realmente falar da diversidade. Sim. Então, a gente veio na campanha, né? Coloque cores dentro da sua empresa. Então, para olhar para toda essa diversidade, toda essa pluralidade. Então, acho que isso é muito bacana. Até boas práticas de empresas, como que está fazendo na diversidade, porque é algo que está todo mundo aprendendo, né? E é uma jornada. Então, talvez o que a gente faça numa empresa não vai casar muito com a outra, mas essa troca é muito necessária. E eu vejo assim, esse momento que todo mundo ficou meio que isolado, as trocas aumentaram, né? Que a gente começou a fazer mais lives, a gente começou a assistir mais, a gente começou a querer aprender mais também. Então, trazer esses momentos de troca que a Kenobi proporcionou, né, e ainda vem proporcionando, é muito legal. E sempre existe um tema de diversidade. Mesmo se a gente está falando se a gente está no tema gestão de pessoas, vai ter o tema diversidade. Se a gente está falando de recrutamento, vai ter o tema diversidade. Se a gente está falando de jornada do colaborador, vai ter a diversidade. Então, a diversidade, ela é transacional, né? Ela está em tudo. Não é uma coisa assim... Não é uma parte isolada ali, olha. Tem Exato. E a área de diversidade da empresa, né? Não tem que ser considerado. Exatamente, assim. Então, isso é um pouco que a gente vem fazendo na parte externa. E a parte interna, a gente tem o nosso comitê de diversidade, que se chama Kenobi. E até a gente brincou, né? O nosso símbolo é uma abelha. E a gente fala nessa que é Kenobi, que é seja você o que você quiser, né? Então, Kenobi Woman, Kenobi Color, enfim. A gente tem os nossos outros grupos, né? Que a gente fala assim, a gente tem o grande squad, né? O grande grupo, que é o Kenobi, onde todas as pessoas se reúnem para falar de diversidade de uma maneira ampla. E a gente tem os menores grupos, que aí são conforme a representatividade, né? E aí são o que eu falei do momento da fala, né? Então, tem um grupo de gênero, que aí a gente vai ter as discussões centradas em gênero, a gente vai ter um grupo de pessoas pretas, que a gente vai falar dessa representatividade e assim por diante. E aí, o que é legal? O Kenobi, ele veio algo que não foi nem top-down, nem bottom-up, né? Ele veio, assim, muito misturado. Tanto a diretoria da empresa queria que acontecesse, quanto também o time que está ali atuando queria que acontecesse. Então, é bem misturado. A gente já é uma empresa muito de hierarquia horizontal, né? Então, assim, hierarquia horizontal é meio estranho falar, né? Porque não tem hierarquia. Então, a gente é aquela liderança horizontal. Apesar de ter os chapéus, né, de líderes, a gente é muito mais o líder mentor, né, para ajudar, mas todo mundo toma as decisões em conjunto. E dentro do Kenobi tem todo tipo de função, todas as áreas junto, e as decisões são tomadas ali dentro de maneira estratégica para toda empresa. Então, quando vai fazer uma live com temas de diversidade, as pessoas do Kenobi são envolvidas. A gente vai fazer uma mudança no processo de recrutamento e seleção, o Kenobi é envolvido. A gente fez a construção recente de uma versão do nosso código de ética e conduta. O Kenobi foi envolvido para também ajudar nessa construção. Então, por isso eu gosto de dizer que é transacional. Tá na estratégia total da empresa, em todo mundo, e também na parte de treinamentos, porque o Kenobi ajuda a fazer essa construção para fazer a quebra de vieses, para mostrar os privilégios das outras pessoas. Então, é muito bacana. E aí, dentro de casa, né, tudo começou com o Kenobi.
A gente tem os nossos compromissos de aumentar a nossa representatividade dentro da empresa. Assim, eu sou muito sincera, a gente precisa andar bastante nessa jornada de diversidade. Até para a gente ser uma empresa pequena. Quando eu cheguei, eu sou relativamente nova de Kenobi, eu cheguei no comecinho do ano aí, e quando a gente é uma empresa menorzinha, a gente tem muita indicação, né? E a gente acaba indicando muitas pessoas que a gente conhece, e às vezes a gente vive numa bolha. Então eu sempre falo assim, gente, vamos estourar essa bolha, vamos olhar para o lado e falar assim, como que tá o meu grupo, vamos conhecer pessoas diversas também, porque a diversidade não está só na empresa, né? A gente tem que trazer ela para a nossa vida também, e o quanto a gente aprende, o quanto a gente melhora quando a gente faz isso, né? E então a gente tinha uma empresa muito mais direcionada para um público privilegiado, tá? Eu não vou mentir, eu sou muito transparente, eu gosto muito de falar das coisas abertamente, e a gente vem nessa construção. Então, aumentando a questão de equidade de gênero também, por ser uma empresa de tecnologia, tinha mais homens, então a gente está virando essa página, então fazendo processos cada vez mais voltados para mulheres, e sempre buscando ter essa representatividade maior. Recentemente, a gente fez um processo exclusivo para pessoas trans e travestis, então até foi algo, gerou um pouco de polêmica nas redes sociais, que perguntaram assim, mas tem que ter uma vaga exclusiva porque vocês não contratam para outras vagas? Tipo, não, todo o nosso processo seletivo é 100% aberto para todo mundo. Mas a gente sabe que, às vezes, até as pessoas têm dificuldade de se inscrever, né? Tem várias pesquisas que falam que, por exemplo, as mulheres só se inscrevem quando tem 100% com todos aqueles itens do processo seletivo. Às vezes a gente tem que tomar cuidado porque a gente pede determinadas coisas que as pessoas, eu não tenho, então eu não vou me inscrever, então tem que tomar cuidado com isso também. A gente tem que saber como que a gente escreve a descrição do cargo, o que são realmente as necessidades que essa pessoa precisa, né, as competências que essa pessoa precisa ter para conseguir trabalhar ali. Então, a gente começou essa frente, e também agora há vagas exclusivas para pessoas com deficiência e vagas exclusivas para pessoas com também são pessoas da representatividade da comunidade preta também. Então, a gente vem querendo cada vez mais aumentar essa representatividade, e a gente entendeu que sim, a gente tem que ter vagas exclusivas, e isso não existe, né? Mas a gente viu aí o caso da Magazine Luiza, por exemplo, né? É racismo inverso, tipo, gente, né? Não existe isso, não existe isso. Mas as pessoas, né, não acabam falando essas bobagens. Mas a gente sabe do nosso papel, então quer aumentar essa representatividade também, e muita discussão, né, irmã, dentro da empresa, assim, de discussão, né? E quando eu falo discussão, você fala assim, é briga? Não é. É discussão saudável para entender as ideias, para ver o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa melhorar, ter mais treinamento, e sempre nesse cunho educacional, para todo mundo entender mais a diversidade e aprender junto, assim. Acho que isso é a grande magia para a gente conseguir ter essa construção cada vez mais acelerada dessa jornada que é a diversidade dentro das empresas. Eu acho que assim, até trazendo um ponto muito voltado a essas questões de ações de diversidade, né? Porque recentemente eu vi uma reportagem que, as empresas estão assumindo um perfil onde eles entendem que a diversidade tem seu papel, tem sua representatividade, então elas estão se tornando empresas inclusivas e diversas. Beleza. Aí você vai lá no... estamos aqui com uma vaga para pessoas pretas, né? Tá? Uma vaga aqui, exclusiva. Né? Aí quando chega lá da descrição da vaga, a pessoa tem que ter inglês fluente, né? Tem que ser da faculdade XPTO, né? Aí você fala, oi? Como assim, né? Como entende? Qual é a compreensão que ela tem da faculdade?
Exato. Em si, eu tenho uma vaga exclusiva dele, né, para pessoas dentro desse perfil. Mas o quanto que a empresa está realmente inteirada ou atualizada dentro qual é a posição, como aquele perfil é visto dentro da sociedade, né, para realmente fazer uma substituição ou fazer uma exigências dentro do perfil que sejam coerentes com aquilo que se oferece. Visivelmente, né, essa disparidade e, assim, a possibilidade de atingimento de um nível, né, nesse ponto, né, é um a cada 100, se eu não me engano, pela pesquisa, né? E assim, eu estou procurando a mosca branca do olho azul, né, no território onde eu só vejo isso. Mas é isso mesmo, assim. E acho que isso que é tão importante, toda empresa, por isso que volta aquela questão, a diversidade é transacional, o comitê, quando tem comitê de diversidade, tem que estar inserido em toda a estratégia da empresa, porque, eu vou dar um exemplo, a gente erra também, a gente é uma empresa que fala de diversidade, que quer essa inclusão, mas a gente erra, e a gente vai aprender. Então, às vezes a gente faz ali uma descrição do cargo para divulgar e a gente fala assim, não, tá boa, assim. Só que aí é o meu olhar, né? Tipo, é eu que estou falando, é a Luana que está falando na posição de fala da Luana. Vamos chamar pessoas diversas para olhar? E aí a gente faz isso, a gente faz essa troca. E é muito legal, porque cada um fala de alguma coisa. Olha, eu acho que esse aqui... E às vezes, assim, a troca de uma palavra é a mudança, tipo, de uma palavra que estava na esquerda para a direita, tirar realmente uma frase que talvez está com sentido que alguém pode entender de um jeito, de outro. E isso é muito legal, porque aí você consegue chegar em todos os públicos e entender, assim, sabe? Então, é muito bacana o que você falou. A gente é uma empresa que, como eu disse, né, a gente não fica batendo nas questões técnicas. A gente quer as habilidades e muito a nossa cultura, assim, que é uma cultura mais amigável, mais próxima, assim, das pessoas. Então, que as pessoas tenham essa cultura também. Então, é normal a gente fazer, assim, é muito nosso a gente fazer as entrevistas, né, as conversas e falar muito sobre os desafios, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, de sonho, e às vezes a gente nem passa por experiências profissionais. E eu já tive alguns bate-papos falando assim, mas você não vai falar nada das experiências, e eu falo assim, o que você quer me contar? O que você acha relevante você me contar? E aí a pessoa vai falando, e eu né, sempre falo, parte técnica a gente ensina, então assim, eu não preciso ficar perguntando qual é a faculdade que você fez. Se você fez faculdade, o que eu gosto de saber assim, por que você escolheu esse curso? Mas para entender qual foi a tua motivação de ir para aquele curso, não por que você fez a faculdade pública particular, a X, a Y, a Z, não importa isso, sabe? É porque a competência da pessoa, o que vai dizer que a pessoa é boa é ela. Não importa a faculdade, não importa a idade, não importa de onde veio, a cor, o gênero, é a pessoa. Não importa se é casado, igual tem aquelas perguntas, né? Ai, gente, recrutadores, não façam isso. Você é casado? Você tem filho? Gente, o que vai mudar? O que vai mudar na competência da pessoa, no trabalho da pessoa, gente? Então eu sempre falo muito isso. Faça perguntas que são perguntas para saber se a pessoa vai ser feliz nessa vaga, vai entregar resultados nessa vaga. Se é casado, se não não importa, assim. Teve um dia recente, não foi na minha empresa, foi num treinamento que eu estava dando para uma outra empresa,
E aí comentaram assim, né? Ah, mas eu posso perguntar se a pessoa, qual que é a orientação sexual da pessoa? Eu olhei assim, né? Falei assim, não vou ser grosseira, mas também não é. Aí eu falei assim, então, assim, você tá interessado na pessoa? Aí, não. Eu falei, não, se você tiver interessado na pessoa, você pergunta para você saber se você vai investir ou não, né? Você vai conversar com a pessoa. Mas se tipo assim, mas você tá interessado que a pessoa vai trabalhar. Então, por que você vai perguntar isso? Aí todo mundo deu risada, mas todo mundo, aquela risada, sabe, tipo, meio desconfortável. Falei, gente, que tipo de pergunta que a gente vai fazer? Vai perguntar para uma mulher, você é mãe? Por quê? Você vai cuidar dos filhos dela? Você quer uma vaga? É isso que você quer? Você tem alguma recomendação de babá, caso ela tenha? É isso, entendeu? Então, tipo, acho que é um pouco disso. Só que aí volta a questão, né, da nossa posição. Porque se a gente tem uma posição privilegiada, a gente acha que tá tudo bem fazer esse tipo de pergunta. Então, por isso que tem que voltar para a troca, para a conversa dentro dos comitês, com as pessoas, sabe? Para aprender. E não ter medo de aprender. Não ter medo de falar não sei. Não ter medo de falar esse não é minha posição de fala, então eu não consigo dizer. Eu preciso conversar com alguém para entender melhor, sabe? Eu acho que a gente precisa ser humilde. Acho que é isso. A gente precisa ser humilde e aprender. Sempre aprender. Então, isso é muito legal da troca, sabe? E perguntar também para as pessoas candidatas. O que você está achando do meu processo? Sim. Sabe? Ela é a mais afetada, né? Ela que será mais afetada com isso, né? Exatamente. E aí tem um ponto, né, Mar, que eu acho legal de comentar. A gente, né, sempre fazendo esses pontos de diversidade, e a gente roda as pesquisas pulso, que a gente chama, que não deixa de ser aquela pesquisa de clima, né, para entender algumas coisas. E foi muito legal, que foi um ponto que o Kenobi trouxe, que a gente faz essas pesquisas, elas são anônimas, confidenciais, né? Então, a gente tem algumas perguntas diárias só, mas assim, sempre para não saber quem são as pessoas, para deixar livre realmente para as pessoas falarem o que elas quiserem. E sempre vem, né, a dimensão da diversidade sempre com notas elevadas, então que as pessoas entendem que tem essa segurança dentro da diversidade, que a empresa é diversa e inclusiva, e essa parte também da segurança psicológica. Aí o Kenobi trouxe um ponto, só que existe uma questão. Quem está respondendo essas respostas, a gente não sabe. Será que realmente o público que é da representatividade, realmente, a pessoa LGBTQ+, por exemplo, ela realmente se sente inclusa dentro da empresa, ela entende que ela tem a posição de fala, que ela é ouvida pela empresa? Porque às vezes pode ficar um pouco camuflado, né? A gente não sabe, são pesquisas anônimas, assim, e eu achei esse olhar muito legal, porque, e até meio que colocando aqui como uma dica para as pessoas, né? Então a gente está rodando uma nova pesquisa, mas só para esse público que a gente tem dentro do Kenobi, da diversidade, da representatividade, para entender. Porque talvez a gente pode achar que tá tudo bem, mas em algum grupo nosso não está. Ou está tudo bem, mas a gente tem mais oportunidade de melhorias. Então, às vezes é legal a gente, como empresa, também fazer esses recortes, entender como que cada grupo dentro da minha empresa se sente bem dentro da empresa, tem alguma coisa específica que a gente precisa atuar, porque é bem o que você falou. Às vezes a gente sai aí recrutando, só que a gente não está preparado como empresa. Isso. A gente talvez não seja um lugar tão assim amigável, que as pessoas vão se sentir tão bem. E a gente tem que buscar melhorar. Então, talvez uma pesquisa pulso está dando que está muito boa, vamos ter um olhar mais crítico, vamos fazer uma diferenciada para entender melhor, sabe? Então, essa é uma dica assim que se eu puder dar, eu daria para as empresas para buscar sempre essa evolução também. Acho que isso que você falou
importante, né, dentro desse universo, é porque, assim, né, como você disse, né, é uma pesquisa privada, ninguém sabe quem respondeu, ninguém sabe de que forma ou em que situação que a pessoa se encontra quando responder aquilo. Né? Em se colocando uma pesquisa diretamente focada no público, você vai entender se está bom, se está ruim, o que tem a melhorar, e de que forma que você pode direcionar melhor a observação. Né? Assim, a gente ficaria horas, eu vou ser bem sincero. E só antes de qualquer coisa, trazer um pequeno parecer, uma pequena posição minha a respeito, né, de como eu percebo a fenômeno, como eu vejo a fenômeno, né, porque eu acho que você não estava aí ano passado ainda, quando teve que novo Talks. E eu sempre ouvi falar desse evento, né? E nunca participei efetivamente do evento. E quando fui convidado, fui lá participar das rodas de conversa, ver a palestra de Marcel, e o quão realmente existe um compromisso, né, da empresa com as questões de diversidade, até pelos convidados que foram, né? Os empregos, para instituir, questão de gêneros, foi um dia rico, né? Um dia, assim, você sai de lá e você fala assim, a gente começa a entender que aquela coisa parecia utopia, né? Você ver empresas que tenham esse viés, que tenham essa preocupação, que, nós somos perfeitos? Não. Mas estamos caminhando dentro de uma trilha onde estamos procurando melhorar. Sim, estamos. Esse compromisso eu achei rico também, e por isso até que eu falei, não, eu tenho que falar com ele, eu tenho que fazer isso para a gente colocar isso um pouquinho na frente das coisas, né, para que a grande população entenda que existe sim, né? Existe essa empresa que de repente tem esse compromisso e que assim está na trilha, está dentro de um caminho assim, para a gente, né, está dentro desse nicho, digamos assim, né, de diversidade, não que todos nós não estejamos, né, mas assim, é bom saber, é bom ouvir você falando um pouco disso, né? Lu, queria que você deixasse aí um último recado, uma mensagem para nossa audiência aí, para, infelizmente, finalizarmos o nosso bate-papo. Boa, né? Mas igual você falou, a gente podia ficar aí horas conversando, dias, porque é um tema lindo, é um tema assim que dá para conversar muito mesmo. E queria te agradecer, assim, muito, muito legal esse teu espaço, esse teu trabalho também, de colocar, né, de ter esse momento para falar sobre isso. Acho que é muito importante, de novo, através dessas conversas, através dessa troca, que a gente vai construindo um mundo melhor realmente para todo mundo, assim, né? A gente precisa falar sobre isso. E meu recado final, assim, gente, diversidade é uma jornada, como eu falei, e eu sempre falo isso. Vamos aprender, vamos entrar nessa trilha, assim como o Neymar colocou, é uma construção. Tem algumas empresas que estão um pouco mais evoluídas, então vamos entender o que essas empresas estão fazendo, fazer bench, né? Fazer essas conversas, essas trocas, mas também sempre entenda a realidade da sua empresa. Não tenha medo de aprender, não tenha medo de falar que precisa melhorar, porque é isso que faz a gente realmente acelerar e ter vontade, né, das coisas. É esse propósito, é esse compromisso e entender muito o nosso papel dentro da sociedade. O Brasil é gigante, tem várias culturas e é maravilhoso ver essa diversidade, essa pluralidade. E quando a gente tem isso próximo da gente, no trabalho, na vida pessoal,
é maravilhoso. A gente só cresce, a gente só se desenvolve, a gente só aprende. E essas trocas são fundamentais, assim. Então, vale muito a pena. É isso que eu tenho para dizer. Deixo super aberto também para quem quiser conversar comigo. Pode me procurar no LinkedIn. Fiquem super à vontade. A gente vai trocando figurinhas. Adoro esse tema, adoro conversar sobre isso. E vamos juntos nessa jornada, né, Neymar? Então, já deixa seus contatos aí, suas redes sociais, para a gente compartilhar com o pessoal. Eu acho que vai ser super rico e isso vai ser importante a gente trazer para essa da população ou para a nossa audiência esse contato. Boa, gente. Meu LinkedIn é Luana Horchulik. É difícil o sobrenome, mas é HORCHULIKI. Esse que é o sobrenome. Mas qualquer coisa é só colocar ali Kenobi. Eu sempre estou comentando os posts, escrevendo lá também no LinkedIn. E aí consegue me chamar. Adoro conversar, sempre estou respondendo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, não vou mentir, porque tem bastante gente, mas sempre respondo ali para a gente trocar uma ideia também. Beleza. Pessoal, essa foi a Luana, gerente de RH da Kenobi, mais uma convidada super especial que nos traz aqui para ter esse super bate-papo, que poderia, como eu disse, levar horas, a gente falaria horas pela simpatia, pela disponibilidade que ela tem. E assim, agradecer novamente a todos e até mais.